Você tá pensando em desistir, tá pensando em largar tudo que você começou, tudo que você construiu até hoje, né? Todo aquele esforço que você teve, você tá pensando de uma vez por todas jogar tudo pra cima, você não aguenta mais e largar tudo. Você pode estar aí tentando estudar já faz um tempão para passar numa prova e nunca você consegue passar. Você pode estar tentando há um tempão aí conseguir construir o seu negócio, investir, conseguir de uma vez por todas a sua independência financeira e nunca tá dando certo. E você está precisando largar tudo hoje. Você tá triste, tá frustrado, aí você caiu aqui nesse vídeo, você tá, meu Deus, eu não aguento mais. E bom, é sobre esse sentimento, sobre essa vontade de desistir, sobre essa vontade de largar tudo, que é o tema do vídeo de hoje. Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 23 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse sentimento, sobre essa vontade de desistir. E antes eu queria dar uma aspas aqui de que nem sempre desistir é ruim. Tem coisas na vida que quando a gente desiste são bom. Desistir de algum relacionamento ali que tá te prejudicando, desistir, sabe, ali de algo que tá te fazendo mal, desistir de coisas às vezes podem ser bom. A gente tem lá em Eclesiastes falando sobre essa sabedoria, que há um tempo para tudo na nossa vida. E às vezes pode ser um tempo de você desistir de algo que está te fazendo tanto mal. Mas muitas vezes, né, e hoje o foco do vídeo é esse, às vezes a gente está querendo desistir de um sonho que Deus gerou dentro do nosso coração. Às vezes a gente está querendo desistir de algo bom, de algo que vai ser incrível para a gente lá na frente. E é sobre sobre esse assunto, sobre esse direcionamento que a gente vai estar falando hoje. E quando a gente tem um sonho que Deus colocou dentro de você, sabe? Você ali, cara, pensa em empreender, em abrir um negócio, você pensa ali em passar no concurso, ser chamado de doutor, fazer uma faculdade, passar naquela faculdade incrível dos seus sonhos. Muitas vezes a gente pensa em desistir no processo. Muitas vezes você tem um sentimento incrível, Deus coloca no seu coração e aí você vai lá felizão. Vai ser incrível, Jesus! Você coloca lá a mochilinha, né? E aí você vai lá viver, né, esse sonho. E aí na jornada indo além em direção aos seus sonhos começa a vir as dificuldades. E muitas vezes nas dificuldades a gente começa a ficar frustrado, a gente começa a se machucar e a gente pensa em desistir. A gente pensa em desistir de chegar no final, né? Chegar lá na realização dos nossos sonhos, porque acaba sendo que muitas vezes a jornada até lá é árdua. E a mensagem hoje que eu tenho para você é que você não pode desistir por causa das dificuldades. E eu queria te trazer uma reflexão. Uma reflexão primeiro com a pergunta, que eu acredito que eu já trouxe em alguns vídeos. Desistir vai melhorar a sua vida? Desistir vai fazer com que você se sinta bem? Desistir vai mudar a sua vida para melhor? E aí talvez você olhe para mim e pense assim, não vai. Né, desistir vai fazer com que você viva uma vida melhor, sabe? Porque, tipo, às vezes a gente esquece disso e a gente só quer desistir porque tá difícil. Mas será que não tá mais difícil tá vivendo a vida que você tá vivendo hoje? Será que não tá mais difícil continuar vivendo uma vida ali em que você não tem a liberdade financeira que você gostaria? Tá vivendo uma vida ali em que você é frustrado, sabe, profissionalmente? E aí, então, vivendo uma vida ali em que você, sabe, é alguém que não conseguiu passar na faculdade, alguém que queria tanto, mas não conseguiu. Será que não é mais difícil isso do que a dificuldade que vai te levar a gerar um resultado, a conseguir passar na prova, a conseguir sua independência financeira? E muitas vezes a gente não consegue enxergar com clareza as dificuldades. Na vida sempre vai ser difícil, sabe? Vai ser difícil você ir para academia, mas vai ser difícil também você não tá com o corpo do jeito que você gostaria. E aí você pode escolher qual dificuldade você quer. E a primeira mensagem que a gente tem hoje pra gente é essa: qual dificuldade eu vou escolher? Você vai escolher a dificuldade que vai gerar um resultado ou só dificuldade por dificuldade? E a primeira que eu tenho pra você é o exemplo de quando a gente não vai pra academia, a gente não tem um corpo como a gente quer. A gente está ali acima do peso, você veste uma roupa e fica inseguro, não gosta ali da sua aparência. Isso é difícil, mas é uma dificuldade que não está mudando nada na sua vida. É só difícil, é difícil e pronto. Agora ir para academia, sabe, levantar, vestir a roupa, ir para academia, isso é difícil. Fazer os exercícios é difícil mudar a saúde, né? Começar a comer uma salada é difícil.
Só que esse difícil tá gerando uma mudança no seu corpo, tá gerando um resultado. E aí, percebe que existem duas dificuldades? Então, para hoje e pensa assim na sua vida, né? O que você está fazendo hoje é um difícil que está gerando um resultado? Porque se for um difícil que está gerando um resultado, se for um difícil que Deus ali te colocou nesse difícil para que você consiga realizar o seu sonho, consiga ali viver os sonhos, os planos que Deus tem na sua vida, então amém, continua firme. Agora, o que não dá pra gente fazer é tá vivendo um difícil só por difícil, sabe? Tá insatisfeito por estar insatisfeito, mas a gente tem que viver com a mentalidade de que, tipo assim, cara, as dificuldades que eu tô vivendo hoje, elas estão produzindo resultado. E isso vai fazer com que te ajude a se fortalecer de continuar fazendo. E a segunda mensagem que eu tenho hoje para você: lembra por que você começou, meu amigo? Lembra o que te impulsionou a começar esse projeto, a começar esse estudo, a começar na faculdade, a começar esse relacionamento? Lembra aí o que começou, o que te motivou a fazer essas coisas. Muitas vezes a gente larga, abandona as coisas, a gente começa a olhar só para as dificuldades porque a gente esquece aquilo que nos motivou a buscar isso em um primeiro momento. E aí, então, eu vou até compartilhar hoje com vocês um exemplo meu que eu compartilho muito nas minhas redes sociais, que é sobre a questão do inglês, que é sobre aprender inglês. Sabe, eu sempre quis aprender inglês, mas sempre foi um bicho de 7 cabeças para mim, sempre achei muito difícil, sempre colocava uma desculpinha dizendo assim, ah, não, inglês e tal. E eu sempre lá dentro queria aprender inglês, sabe, mas eu ficava assim, não, acho que, né, o inglês é difícil e tal. Ah, inglês é frescura, coisa parecida, sendo que eu era o cara que sempre queria aprender inglês, eu colocava desculpas para que eu não ali vivesse, né, não conseguisse ir atrás ali do meu sonho. E aí uma vez eu acabei decidindo, cara, eu quero aprender a falar inglês. E aí eu comecei, baixei o Duolingo, né, eu gosto muito do Duolingo, tem gente que critica, ela fala, mas o Duolingo é muito bom, tá? E aí eu baixei o Duolingo e aí meu amigo comecei a estudar inglês, e eu super motivado e nos primeiros meses ali, eu todos os dias super motivado para aprender inglês. Só que aí depois de um tempo as coisas começaram a ficar difíceis, né? Eu comecei a ficar, sabe, me deparar com esse negócio de past continuous, de simple past, e aí as questões mais complexas do inglês. E aí eu comecei a ficar mais desanimado, tinha dia que eu não tava com tanta vontade de aprender, e tinha dia que eu simplesmente esqueci o que tinha me levado a aprender e eu comecei a só olhar para o tanto que era difícil, como que estava sendo cansativo, e aí fez com que eu acabasse abandonando, né, o inglês, com que eu acabasse abandonando ali a minha vontade de aprender. E, sabe, depois de vários tempos eu decidi de novo finalmente aprender o inglês. E aí o que eu percebi com tudo isso? Eu sempre tive o sonho e a vontade de aprender o inglês, só que aí eu sempre ficava com medo de aprender o inglês, eu sempre ficava ali cansado, eu acabava desistindo, vinha essa vontade de desistir por conta das dificuldades que são aprender inglês. Mas a vida sempre vai ser difícil, e para mim era mais difícil não aprender inglês do que aprender inglês. E aí hoje, novamente, eu retornei a esse projeto, novamente eu tô de novo estudando inglês, e tem dia que é chato, tem dia que é horrível, meu amigo, eu só quero desistir. Tem dia que eu não quero abrir o aplicativo, tem dia que eu não quero estudar, tem dia que eu não quero treinar, tem dia que eu tô cansado, eu olho, eu só começo a olhar, meu Deus, lá e vem, vou ter que falar tantas palavras, vou ter que aprender tal coisa. E aí toda vez que eu olho para as dificuldades, eu paro. E aí eu começo a olhar para minha própria vida, me analisar e ver as coisas que eu fiz até hoje que fizeram com que eu abandonasse alguns projetos e alguns sonhos que eu tanto gostava, com que eu tanto tinha ali um sonho, um desejo no meu coração. E a mensagem hoje que eu tenho para você que está assistindo esse vídeo é que você tem que lembrar por que você começou. E aí então eu comecei a lembrar, cara, eu quero aprender inglês porque eu quero viajar o mundo inteiro. E um dia eu vou viajar o mundo inteiro e eu vou gravar muitos vídeos em nome de Jesus e vários desses vídeos vão ser em inglês. E aí eu comecei a gerar novamente no meu coração o porquê que eu tava querendo aprender aquilo. Por que eu queria aprender o inglês para estar, sabe, me comunicando, me conectando com várias pessoas ao redor do mundo inteiro e falando de Jesus para cada uma delas. E aí, ao então eu relembrar desses desejos, ao relembrar por que eu tinha começado, isso fez com que eu me fortalecesse, fez com que eu me reanimasse para continuar persistindo em direção ao sonho que eu tinha.
E a mensagem hoje que eu tenho para você, essa mensagem é que você tem que lembrar por que você começou. Você tem que lembrar quais são os sonhos que Deus depositou dentro do seu coração, porque esses sonhos eles vão fazer com que você continue firme no dia das dificuldades. Vão fazer com que nos momentos de desânimo, nos momentos que as coisas estiverem difíceis, você comece a olhar com uma perspectiva além da dor, além daquele sofrimento, para você ter esperança para aquilo que está te aguardando, sabendo que você vai sofrer um pouco, mas de que esse sofrimento que você está passando, ele está gerando algo incrível, algo fantástico lá na frente. E o vídeo de hoje é isso, é para que você comece a ter os olhos sabendo que existem esses sofrimentos que valem a pena e que você não pode desistir. Você não pode desistir por causa dos sofrimentos, mas você deve continuar. E para fechar, pensa em como que a história que você vai contar para as pessoas vai ser legal. Porque essas dificuldades que você está vivendo hoje, que vai fazer, sabe, essa história ser incrível de contar. Ninguém gosta daquelas histórias, sabe, simplesinhas de que, o cara tinha uma vontade de aprender inglês, ele aprendeu e foi isso. Agora, quando tem, sabe, aqueles altos e baixos, tem aquele desenvolvimento do protagonista no meio da jornada, vai fazendo com que você, sabe, seja mais envolvido na história e ela fique uma história bem mais legal, uma história bem incrível. E eu queria dizer que dessa forma é a sua vida, dessa forma é a nossa vida. Esses desafios, as lutas que a gente está enfrentando, elas estão moldando, elas estão fortalecendo a gente para que a gente, sabe, tenha uma jornada incrível e que a nossa história, ela possa ser uma história inspiradora para várias pessoas que cruzarem a nossa vida. Que lá na frente você possa ser uma pessoa que vai olhar para os desafios que você está vivendo hoje e vai entender que cada desafio desses moldou, forjou você para você ser a pessoa extraordinária que um dia você tanto sonhou em ser. Então, essa é a mensagem que eu tenho hoje para você e principalmente que você saiba que em todos os momentos, Jesus vai estar com você. Jesus, ele jamais vai te abandonar. Você sempre vai ter Jesus, então, você está pensando em desistir? Fecha a porta do quarto, meu amigo, e começa a chorar. Chora lá, sabendo que Jesus está ouvindo você. Sabendo que você não está sozinho. E busca sempre nele resposta. Busca sempre em Jesus direção. Porque ele sempre vai conseguir te fortalecer nos momentos difíceis. Ele sempre vai conseguir, sabe, fazer com que você continue firme. Basta você buscar nele, que você sempre vai encontrar a resposta que você precisa. Porque Jesus, ele vai ser sempre a resposta para as nossas vidas, ele sempre vai ser o responsável por fazer com que a gente continue caminhando. Porque se até hoje você está assistindo esse vídeo, se até hoje você está vivo aqui hoje, é porque Jesus te fortaleceu para que você esteja aqui até agora. Então coloque sua perspectiva em Jesus, coloque seus olhos nele e vá viver a vida incrível que Jesus tem para você. Bom, meu nome é Victor Bandeira, eu gravo esses vídeos porque eu acredito que Jesus pode mudar a sua vida, assim como um dia ele mudou a minha também. E eu peço para que, se você está assistindo esse vídeo hoje, você participe desse projeto junto comigo, a estar dando um like e compartilhar esse vídeo com alguém que você entende que está precisando ouvir essa mensagem e está me ajudando a, junto com Jesus, estar levando cada vez mais o amor dele para várias e várias pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Se você não conhece Jesus, eu queria dizer que ele está aí com você e ele bate a porta do seu coração e você pode viver uma vida incrível com ele. Você pode viver uma vida totalmente fantástica, uma vida que você vai ter alguém e que quando você pensar em desistir, ele não vai abandonar você. Você vai ter alguém com quem contar, você vai ter alguém que as pessoas podem te abandonar, mas ele jamais vai abandonar você. E para você viver essa vida incrível, uma vida fantástica, com algo a mais, uma vida com Jesus, uma vida em que você jamais vai estar só, é muito simples. Agora está com você e basta você abrir a porta do seu coração para ele poder entrar.